no tema da reforma da Previdência, só dizer que estamos acompanhando, né, o processo de transição democraticamente, apesar de algumas pessoas não gostar. Ontem, infelizmente, grupos terroristas em Brasília tentaram, né, atacar a sede da Polícia Federal, enfim. Cabe às instituições do Estado Democrático de Direito dar conta, né, nessas pessoas que atentam contra as instituições. E o vereador Marcon aqui trouxe tantos números, falou do governo Bolsonaro, mas o povo está com fome, né? Não, tá tudo bom pelo que o vereador Marcon falou aí no governo Bolsonaro, mas que tem morador em situação de rua que triplicou, que tem gente que empobreceu, que tem gente passando fome, também esses dados são, se os números são inegáveis, esses dados também são. Declaração de líder, bancada PTB. E precisam ser evidenciados. Mas eu vou seguir. Eu fiquei feliz com a manifestação da vereadora Marisol, que foi a primeira vereadora nesse tempo de discussão mais pública, foi a primeira vereadora representante do governo que defende a proposta apresentada pelo governo. Já sei que tem divergência, porque o que foi posto aqui por alguns vereadores são emendas. Então, a vereadora Marisol defende a proposta. O vereador Bortola, eu sei que vai apresentar uma emenda, menos pelo que eu ouvi, né? A questão da guarda municipal. O vereador Rafael já disse que vai apresentar a emenda, o vereador Petrini. Então, são emendas que divergem do projeto original apresentado pelo governo, né? Uma parte, vereador. E em seguida, no momento oportuno, eu já lhe concedo. Ninguém aqui é irresponsável e não sabe que nós precisamos garantir a viabilidade do Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Aliás, é importante destacar, né, para que todos os vereadores saibam a diferença entre o regime próprio e o regime geral. Que no regime geral a alíquota é menor que a proposta do prefeito Adiló. Que o que se fala em incansável diálogo são conversas onde se apresentou uma proposta sem o lastro dos números. E sexta-feira, numa reunião com vereadores da base do governo, vereador Bressan, vereador Ues, outros vereadores estavam, o vereador Bressan, acertadamente, ponderadamente, requisitou que nós tivéssemos uma reunião que me parece que é a reunião que vai ocorrer hoje. Então, é disso que nós falamos, de ter acesso aos números, aos dados, porque simplesmente o atuarial falar que são 6 bilhões e 300, olha, não se sustenta, porque não há os dados, não há os números, ou não? Ou eu estou falando uma inverdade? Aqui várias pessoas defendem os números. E eu retorno à discussão. O próximo prefeito ou prefeita pode sair daqui e, pela lei da segregação de massas, a reforma não vai ser resolvida. E o próximo prefeito vai ficar com pepino na mão, ou prefeita. Porque a alíquota patronal diminui. O déficit se mantém, a alíquota patronal diminui, a alíquota do servidor aumenta e nós jogamos para o próximo prefeito. Então, preparem-se. Quem pretende ser prefeito ou prefeita vai herdar do prefeito Adiló a necessidade de uma nova reforma. Vai ter que fazer uma nova reforma, porque essa não resolveu, se a ideia é seguir. E uma alíquota patronal diminuída. E é isso que eu perguntei. Aliás, vereador Scalco, me permita licitar. Tivemos uma conversa muito construtiva ontem. E na reunião última que nós tivemos com o prefeito, quem levantou essa lebre foi o senhor. O senhor foi a primeira pessoa que perguntou ao prefeito Adiló: caro prefeito, o atuarial estava lá, da Lumens, nos apresentou os dados. E nos dados não se evidencia a solução do problema da Previdência. E aí os pares podem dizer, bom, Lucas, mas a gente tem que começar, né? O meu pai, vereador Velocino, lá de São Marquês da Linha Feijó, ele tem um ditado que diz assim, se começou, periga terminar. Então, pode ser até a justificativa, né? Vamos começar a reforma para tentar começar a resolver esse problema. Mas o senhor perguntou ao prefeito, caro prefeito,
E o restante do déficit vai ser resolvido como? Qual foi a resposta objetiva em dados, vereador Scalco, do Partido Novo? Eu não entendi, não sei se não teve lá uma resposta objetiva e nítida de como vai se resolver o restante do déficit. Eu não estou mentindo. O senhor estava lá, foi o senhor que perguntou, inclusive. E outros vereadores, acho que até o vereador Cadori estava preocupado, outros vereadores se preocuparam em relação a isso. Então, o que eu quero dizer aqui, e cada um entende da forma como quiser. Eu já fui vaiado aqui, hostilizado com plenário cheio, enfim, quem tem posição. Aliás, eu acho que o grande problema é quem não tem posição na política. O maior problema. Porque quem tem posição a gente sabe, né, vereador Marcon? Minha posição é essa, a gente diverge, cada um tem gente que não tem posição, e também faz parte não ter posição. Mas aí se assume o ônus de não ter a posição sobre determinado tema. Agora, e eu tenho ponderado isso, eu tenho ponderado isso e ponderarei até o final dessa discussão da possível sessão extraordinária. Acho que deve vir, né, nesse formato. Não sei se vem esse ano. Vou para a reunião hoje à tarde, que eu recebi o convite. A minha assessora recebeu um e-mail ontem. A Mara recebeu um e-mail. E é nesse sentido da discussão. Se nós estamos falando de números, se os números são irrefutáveis, se os números falam por si só, no PLC 36 da segregação de massas, então o seguinte, colegas vereadores, para vocês serem coerentes, eu votarei contra o modelo da reforma. Podemos discutir as emendas, votarei contra. Mas se vocês querem ser coerentes com o discurso da irrefutabilidade dos números, vocês têm que votar contra o PLC 36. Porque ele não se justifica. Porque ele diminui a alíquota patronal. Ele não apresenta as justificativas dos fundos, da repartição dos fundos. Não tem como. E ele joga essa bola quicando para a próxima administração. Então, assim, precisamos conversar sobre isso. Temos 2 reuniões, inclusive, né, agora, em seguida. Eu vou para as duas. Não sei se vai dar tempo de almoçar. Até pensei que o vereador Moleque ia me convidar para o almoço aí, mas mais uma vez o vereador nos aplicou um papo furado aí, né? Não garantiu o nosso almoço. Uma brincadeira, vereador Wagner Petrini, só para descontrair. Mas vamos para as 2 reuniões. A mais importante, sem sombra de dúvida, é essa do gabinete do prefeito, que eu vou e irei em quantos momentos. Espero que o atuarial esteja lá com os dados. Estou falando. Espero... obrigado, vereadora Marisol. Veja, nem sabia disso. Importante informação. Fica até melhor para a gente que seja aqui. Tem até data show, já dá para avisar para o atuarial lá que tem data show, dá para trazer todos os gráficos, tudo, se precisar imprimir. A gente pede aí para o pessoal da cópia fazer as impressões do calhamaço de informações. Mas é essa a preocupação. Uma reforma que não resolve o problema, e nós estamos falando aqui sem plateia, né? Estamos falando sem plateia, sem os servidores, e aí talvez fique mais tranquilo para fazer essa discussão, onde, por exemplo, foi citado aqui que nessa alteração, nessa concessão, nessa benesse, nessa maravilha que o governo fez, fruto do diálogo na proposta, né? Então a taxação, a alíquota dos aposentados, ela se dá a partir do padrão 1, ou seja, o que excede os R$2.000, um pouquinho mais ou um pouco menos. Aliás, R$2,89 com 11 centavos. Se nós pegar um servidor, por exemplo, que ganha R$4.500, são R$337. Só para a gente ter nítido e clarividente o número, R$337, de uma reforma que não resolve o problema. De uma reforma que não resolve o problema. Então, é o seguinte, temos que conversar. Foi falado, inclusive, aqui, a vereadora Marisol, que me antecedeu, falou na criação do FAPS. Quando o FAPS foi criado, se constituiu uma constituinte previdenciária, 250 delegados, teve assembleia, todo mundo discutiu, falou, votou. Com os dados do atuarial, que era da FAURGS. Era a FAURGS à época, né? Os outros prefeitos mudaram,
tivemos uma mudança na lei do prefeito Sartori, mudança na lei do prefeito Alceu. Agora, o que é irrefutável é uma reforma que vai precisar de outra reforma e que vai jogar a responsabilidade para o próximo prefeito. Eu vou parafrasear, não sei quem falou isso aqui anteriormente. Para o próximo prefeito e para os servidores, salve-se quem puder com a reforma apresentada. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador